momentos que ficam para a história. Aquele golo, aquela defesa impossível. Já temos muitos cromos, mas falta-nos o mais desejado. Aquele que não nos deixa perder a esperança. Este Mundial é para colar na memória. Todo o Mundial, só na Sport TV. O Mundial, onde é que se vê? Na Sport TV. Olá Leões, mais um Leão de Sofá, cá estamos de volta. Hoje estou aqui com o Ângelo, olá. Olá Mário, olá Leões. E também com o Ricardo. Olá Mário, olá Leões. E malta, estamos aqui para falar um bocadinho de futsal. Sporting deixou escapar a conquista do campeonato pelo segundo ano consecutivo, com o Benfica sagrar-se bicampeão. Na fase regular, o Sporting foi o melhor ataque com 145 golos, mais 42 com o Benfica, mas terminou em segundo lugar com 2 derrotas frente ao Elétrico e Benfica. Na fase final, voltámos a ter um derby à melhor de 5, com o Sporting a ganhar os 2 jogos no João Rocha, mas o Benfica fez valer o fator casa e fechou o campeonato no quinto jogo, numa vitória por 4-3. Ângelo, o que é que achaste desses 5 jogos? Bom, o campeonato acaba por chegar à final com os dois clubes que a priori iriam disputar essa mesma final. Não houve grande surpresa. Obviamente é um mau desfecho para o Sporting, porque não consegue reconquistar o título que tinha perdido ano passado. Entrega, entre aspas, o bicampeonato ao Benfica, que não acontecia já há 18 anos. A mim parece-me claro que a distância entre os dois clubes já não era grande nos últimos 4, 5 anos, mas desde a época passada que se encurtou bastante, e foi uma final decidida não só como seria de esperar a 5 jogos, mas muito equilibrada. A única exceção foi aquele segundo jogo em que correu tudo bem ao Sporting e tudo mal ao Benfica, mas lá está, resolvido nos detalhes. Todos os outros jogos resolvidos por um golo de diferença, e até inclusive o terceiro jogo resolvido nos penaltis, resolvido nos detalhes, e depois também podemos falar, ou vamos falar disso mais à frente, creio eu. Não posso deixar de dizer que sinto que lá está, com duas equipas muito, muito equilibradas, quer a nível de jogadores, quer a nível de equipa técnica, pareceu-me mesmo muito que houve aqui um desequilibrar da balança por fatores externos em vários jogos, nomeadamente o jogo 4 pareceu-me claro, o jogo 3 pareceu-me extremamente claro, o jogo 1 também, e depois o jogo 5 para cereja no topo do bolo para acabar com as dúvidas. Acho que foram os pratos foram desequilibrados este ano a favor do Benfica. Obviamente que o Sporting também cometeu erros em todos os jogos, mesmo nos jogos que ganhou, como também o Benfica, claro, mas acho que fica sempre um bocadinho mal, entre aspas, estar a desculpar a conquista de um título com arbitragem, mas eu acho que em duas equipas tão equilibradas, acho sinceramente que foi isso que fez pender o prato da balança para o lado do Benfica. Aqui não é obviamente uma crítica ao Benfica, o Benfica não tem culpa nenhuma disso, mas acho que foi notório em vários jogos o que aconteceu dentro das quadras. Sim, eu percebo, mas acho que isso é muito redutor, limitar esse falhanço do Sporting pelo segundo ano consecutivo a erros de arbitragem, sinceramente. Acho que isso é uma forma simplista de olhar para as coisas. Sporting falha esse campeonato e dizer, não, foi por causa dos erros de arbitragem. Eu não concordo, mas respeito essa opinião, mas não concordo. E tu, Ângelo, desculpa você, é o hábito. E tu, Ricardo? Olha, eu acho que esta final deixa um sabor muito amargo, tal como o ano passado. De uma forma muito simples, ganha quem comete menos erros, e nesta final, mais uma vez, eu acho que o Sporting cometeu mais erros que o Benfica, e sobretudo erros mais claros, com destaque para muitos golos falhados em quase todos os jogos. Aliás, nos jogos em que tivemos mais eficazes, acabámos por obter a maior goleada em derby. E a sensação sempre que dá é essa, é que quando nós estamos bem, quando realmente as coisas não estão a correr bem, nós massacramos o Benfica. De resto, foram sempre jogos muito disputados, muito à unha, ali ao detalhe. Até aquele jogo que foi decidido em penaltis podia a dada altura ter caído para nós, quando o Merlin falha o penalti, que podia ter sido decisivo e que se calhar, depois com o jogo em casa a seguir, tínhamos arrumado a final. O Ângelo falou da questão da arbitragem, também podemos falar
do facto de, se calhar, do nosso melhor jogador, um dos melhores jogadores, o Ziki, nunca estar a 100%. Acabou por falhar o jogo decisivo também por acumulação de amarelos, também não é muito normal. Mas pronto, eu acho que dá sempre a sensação que antigamente era o contrário e que hoje em dia é o Benfica que mentalmente parece mais forte, parece que acredita mais e quando há ali um detalhezinho cai para o lado deles. Parece que temos jogadores superiores no global, embora o Benfica tenha crescido muito até a nível da qualidade dos seus jogadores, mas mentalmente parece que vacilamos quando há ali alguma coisa que não corre bem. Aquela questão do medo cénico que teve tantos anos do lado do Benfica, parece que eles chegavam à final e já sabiam, até que tinha colegas meus benfiquistas, já vinham com esse discurso, na final o Nuno Dias orienta aquilo de tal maneira bem e vocês são de tal maneira bons que acabam por ganhar, não há grande hipótese. E agora está a começar a parecer, infelizmente, que é ao contrário. Embora, pronto, tenhamos tido outros resultados na Supertaça, etc., que pronto, não conseguimos nos destacar. Mas pronto, foram 2 anos consecutivos a perder no detalhe, a perder na negra. Pronto, e se calhar temos que ser mais regulares, até nomeadamente a nível da fase regular, onde não ficamos em segundo e se calhar não podíamos ter vacilado. Sim. Sim, e pegando nisso e falar aqui um bocadinho sobre a época, o Sporting arranca com essa conquista da Supertaça contra o Benfica por 6-1, depois cai muito cedo na Taça da Liga nos quartos com o Leões de Porto Salvo, alcançamos a final da Taça de Portugal, mas saímos derrotados frente ao Benfica por 6-5, e a maior conquista da época, 7 anos depois, o Sporting volta então a conquistar a Champions League. 2 títulos, um a abrir a época e o outro com um peso gigantesco. Sobre essa época, o que é que vocês têm a dizer, Ângelo? Eu, por acaso, tocando nesse ponto que o Ricardo estava a falar, eu acho que aqui a questão está mesmo no facto de que, se calhar, a nível individual, pelo menos essa é a minha opinião, o Benfica está, neste momento, tem mais qualidade média individual no plantel que o Sporting. Eu acho que o Sporting tem o melhor jogador do campeonato, tem, a meu ver, o melhor jogador do mundo, no Ziki, que tem esse problema de ter de ser gerido quase com pinças, o que não te serve de muito ter o melhor jogador do mundo quando ele não pode jogar, portanto isso acaba por ser um bocado irrelevante, mas depois acho que a nível médio o Benfica tem essa vantagem. Jogadores como o Lúcio é dos melhores jogadores do mundo, Jacaré, que é um jogador com um perfil que faz muita diferença ou tem muito impacto no futsal português. Arthur, também um jogador já com muitos anos de Benfica. Eu acho que essa qualidade individual do Sporting tem-se vindo a desvanecer ao longo do tempo, até com o avançar da idade dos jogadores. À cabeça, por exemplo, o Merlin. Eu acho que o Sporting neste momento está um bocadinho atrás, entre aspas, do Benfica. Quanto à época, o principal destaque que eu dou para o futsal português como um todo é que me parece que, embora a diferença de qualidade de Sporting e Benfica para o resto ainda é gigante, e o Braga acho que deu se calhar aqui um passo atrás nestas últimas 2-3 épocas em comparação àquilo que vimos anteriormente, mas acho que já começa a ser mais normal, entre aspas, as equipas fora Sporting e Benfica causarem algumas dificuldades, quer a Sporting, quer a Benfica, inclusivamente vencer ou empatar jogos contra os crónicos candidatos ao título, e isso é de louvar. E destaco também, para finalizar este ponto de análise mais global da época, por assim dizer, a entrada do Futebol Clube do Porto no futsal. Vai demorar ainda 3-4 aninhos, diria, a chegar à primeira divisão. Sim, mas é uma excelente... Mas vens com esse discurso politicamente correto? Que é bom o Porto entrar? Se deixares acabar, é uma excelente notícia para o desporto. Aliás, nós falámos, para a modalidade, nós falámos disso aqui há uns anos. Agora, com a ressalva de esperemos que entre com uma postura um bocadinho diferente. Se calhar estou a ser ingênuo, estou a fazer um desejo. Não é bem-vindo. Se calhar estou a chover no molhado, mas eu não gostaria que fosse com uma postura diferente, mas vamos ver. Eu não vou nesse discurso. Mas que é bom, mas que eu acho que é bom para desenvolver e para dar mais competitividade à modalidade, isso sem dúvida. Agora, esperemos que fora das quadras
não venham estragar um campeonato que é considerado se calhar top 3 dos melhores campeonatos do mundo, a par de Brasil e Espanha, não estragar aquilo que é considerado o jogo de clubes, o melhor jogo de clubes a nível mundial, de Benfica Sporting. Uma modalidade que tem crescido imenso em Portugal nos últimos anos. Espero que não venham a estragar isso e espero que tragam apenas a qualidade dentro das quadras que sem dúvida alguma o Porto vai trazer. Agora é preciso controlar tudo o resto. Mas Ângelo, antes de passar aí a palavra, passar a bola, como se costuma dizer aí nos programas de futebol, não é? Passar a bola ao Ricardo, diz-me só o que é que tu achaste da época, se foi positivo ou negativo, ainda assim. É assim, quando conquistas um título europeu, é difícil não avaliar positivamente esta época. Acho que conquistamos o título mais importante que estava em disputa na nossa temporada. Obviamente, vencer o campeonato ou recuperar o campeonato era muito, muito importante. Não aconteceu, mas como dissemos, não aconteceu por detalhes, como dissemos aqui, eu concordo. As taças, coloco como desilusão não termos chegado sequer às decisões numa das taças, ter sido eliminado muito precocemente, perder uma final a um jogo, a Sporting Benfica, eu diria que é 51-49, não é? De possibilidades, portanto não coloco isso como um fracasso, portanto acho que como nós fazemos no futebol, no fim da época do futebol, se tivéssemos que atribuir uma nota de 0 a 10 a esta época do futsal do Sporting, eu atribuiria talvez um 7 pela conquista do título europeu que já nos escapava há uns anos, e também pelo que falámos aqui na altura, quando conquistámos esse título, em que fizemos se calhar a melhor Final Four de sempre do Sporting, em que nós já conquistámos a Champions antes deste ano, mas eram sempre jogos muito, muito equilibrados e se calhar até eram jogos em que se calhar não teríamos merecido vencer. Esta Final Four, os dois jogos foram 2 amassos incríveis do Sporting, um domínio completo nos 80 minutos, se calhar depois não traduzido em números, mas ainda assim um domínio completo. Sim. Portanto acho que tenho que dar uma nota positiva a esta época, sim, sem dúvida. Sim, Ricardo, pronto, tens finalmente a bola que o Ângelo não queria largar, podes então dar a tua opinião aí sobre a época do Sporting. Tudo bem, acho que o Ângelo estava a falar bem e até inclusive em relação à questão Estava. à nota da época, eu por acaso antes de ele dizer estava aqui a pensar 7, 8, mas 8, pá, 8 também é demais. Eu acho que sim, acho que 7 faz sentido. É tal coisa, num ano em que somos campeões europeus, não podemos dizer que não foi uma época positiva, uma época boa. Mas depois olhamos até aqui para os vários títulos que há no futsal durante o ano, e tirando a Supertaça, que ainda é um bocado relativa ao ano anterior, não é? Os outros, o Benfica ganha todos. Ganha o campeonato, Taça Portugal, Taça da Liga, pá, e só isso é um bocadinho assustador, tendo em conta o nosso domínio nos anteriores anos. Mas lá está, nós somos muito irregulares. Começamos a época com a Supertaça a golear o Benfica, depois no campeonato fomos assim um bocado irregulares, agora ganhámos os jogos quase todos, mas depois temos uma derrota com o Elétrico, perdemos por um golo também mesmo no fim com a Taça de Portugal, foi uma azia tremenda. Taça da Liga ainda foi pior porque foi às mãos, aos pés dos Leões de Porto Salvo. Pá, houve aqui muitos dissabores e eu estava um bocado a contar que afinal que pudesse ser um título que nos já sei aqui um grande alívio e acabássemos assim a época em grande, só que foi muito amargo. Depois uma pessoa puxa um bocadinho a cassete atrás e lembra-se da final da Liga dos Campeões, que já tantas vezes perdemos, também já temos ganho 2 vezes, mas finalmente este ano conseguimos ganhar e pronto, e não podemos dizer que foi uma época má, longe disso. Ganhar a Liga dos Campeões, só isso já é muito bom. Mas de qualquer forma, também fazendo já aqui um balanço e pensando já no ano que vem, já se fala aqui da saída do Paulete, da saída do Tainan, que também teve lesionado. Fala-se da entrada do Eric. Desculpa, o Pauleta já foi confirmado até, oficialmente. Já? Sim, não é para o Benfica, não é? Supostamente é... Não, vai para fora. Não é para já, vamos ver daqui a 2 anos. Pois, exato. Mas temos a entrada do Eric, o Merlin tive agora há bocado a ver, já vai fazer 40 anos agora este mês de julho, e dá uma sensação que embora eu acho que continuamos a ter o melhor treinador de Portugal e quem sabe até da Europa, mas eu acho que ele vai precisar de mais ajudinha, daqui mais alguns reforços de qualidade para
para conseguirmos ser mais competitivos. Nós temos 19 títulos, o Benfica tem 10, se não me engano. Estamos ali quase nos 20 para fazer o dobro do Benfica. Eu acho que a direção, se calhar, este ano tem que lhe dar assim umas prendinhas para o Nuno Dias conseguir dar a volta por cima para o ano. Sim, eu concordo em parte com algumas coisas que vocês disseram, mas falando aqui um bocadinho sobre isso, sobre a época. Eu, no final da época passada, eu tinha dito aqui, Ângelo, não sei se te recordas, que essa era uma equipa de picos, capaz de ganhar de goleada ao Benfica e depois perder contra uma equipa do fundo da tabela. E passado um ano, isso não mudou. Quando o Sporting ganhou ao Benfica agora por 8-2, né, no segundo jogo, eu não fiquei a achar que íamos ganhar o campeonato. Eu fiquei com a sensação é que no jogo 3 íamos perder. E isso diz muito dessa equipa de futsal agora. É muito instável. Esses altos e baixos, eu acho que foi isso que aproximou o nível das equipas, porque o Benfica não passou a dominar o Sporting. Apenas passámos foi a ter mais jogos que podem cair para qualquer lado. Eu acho que isso não acontecia tanto no passado. E depois também se falou muito da falta de eficácia dessa época. E é verdade, e essa falta de eficácia também se viu nas Champions, que felizmente ainda assim conseguimos ganhar. Mas essa falta de eficácia, quando acontece um jogo, 2, 3, é uma coisa. Agora, essa falta de eficácia já vem de vários e vários jogos. Existe aqui um problema claro que tem que ser resolvido. Portanto, Sim, as meias finais da Champions mas deixa-me e o jogo só para terminar, Ângelo, só do para terminar, campeonato são... que o Nuno Dias é uma lenda, merece todos os elogios, mas acho que ele não pode estar imune a críticas. A equipa não teve uma evolução clara nesses aspectos e as responsabilidades também têm de cair no treinador. E acho que se tem falado muito dos jogadores, de investimento, etc., e nunca se fala do treinador. E acho que o Nuno Dias tem responsabilidade, pelo menos nesse aspecto. Força, Ângelo. Sim, eu acho, eu estava a dizer que o jogo das meias finais da Champions e o jogo 1 da final são quase odds Sim, sim. a como não atacar, a como não rematar a baliza. Sim, exato. Foi absurdo. Em relação ao Nuno Dias, obviamente, ele terá parte da responsabilidade. Não sei se terá a menor ou a maior parte, mas parte tem, obviamente, é treinador. Se tem mérito quando ganha, também tem que ter de mérito quando perde, obviamente. Não pode dar só para um lado. Aqui, se calhar, a maior crítica que eu faço ao Nuno Dias, e para nós é fácil, que estamos aqui a falar depois de acontecer, e até com uma semana de intervalo, portanto deu para digerir e para analisar algumas coisas. A principal crítica que eu faço ao Nuno Dias, e acho que o Ricardo também estava a tocar nisso há pouco, que tem a ver com a questão mental, em que era claro há 3, 4 anos a esta parte o domínio que o Sporting tinha sobre o Benfica, mais do que no jogo era na parte psicológica, em que os jogadores do Benfica entravam derrotados, e no futsal tu estás a perder por 1-0, é quase estares empatado. Não, 1-0 em futsal não é nada, e tu vias claramente que havia jogos Benfica Sporting, Sporting Benfica, que se o Sporting calhava a ser o primeiro a marcar, aquele jogo não ia virar, porque os jogadores do Benfica com 0-0 já estavam a perder, com 1-0 estavam a levar uma goleada. E isso mudou, e isso eu acho também que tem que ser apontado num Dias, e tocando no ponto que eu queria mencionar, se vocês viram as declarações do Nuno Dias a seguir ao jogo 4, ou seja, o Sporting no jogo 4 empata a final, não é? Vai depois disputar a Negra na Luz uns dias depois. O Nuno Dias, como treinador, tem que ter ali uma tomada de posição quase de mostramos quem somos campeões europeus, o que seja, a puxar pelo orgulho da equipa, e a postura dele está completamente derrotado naquela conferência de imprensa. Eu acho que isso, quer se queira, quer não, isso passa também não só para os jogadores do Sporting, mas também para os jogadores do Benfica. Obviamente viram aquelas declarações, e o Nuno Dias está com uma postura, o homem parecia triste, parecia derrotado a priori, e eu acho que isso é uma mudança de 180 graus àquilo que nós víamos em relação ao Nuno Dias há uns anos. Eu acho que o Nuno Dias há 4 anos podia estar a perder 2-0 em jogos a final, e a postura dele era agora vamos ganhar 3 seguidas e vamos ser campeões. Ele ali está 2-2. Achas que pode haver um desgaste também do Nuno Dias? Um desgaste como treinador? Desgaste há sempre. Aliás, há desgaste do Cassiano Clay. Não é tão grande porque são menos anos e porque é bicampeão, mas um desgaste há sempre. Eu acho que esta equipa está fisicamente desgastada, é claro, não é? Porque tens uma média de idades muito, muito elevada, e não é nos jogadores que não contam.
é em jogadores, quase jogadores-chaves, à cabeça o Merlin. Há essa falta de frescura física, há claramente uma falta de frescura psicológica, no que toca ao domínio psicológico que nós tínhamos em relação ao Benfica, e enquanto isto acontecer, e enquanto não tiveres não vou dizer uma revolução, mas se calhar uma mini revolução no plantel, aquela conversa que nós andamos a ter há 4, 5 anos de fim de ciclo, vai sempre acontecer. Por mais que tu ganhes uma Champions ano sim, ano não, por mais que tu ganhes um campeonato ano sim, ano não, essa conversa vai sempre acontecer, porque o que tu vês é que tens de facto uma equipa que num jogo, numa modalidade tão intensa como o futsal, uma coisa, e aqui não querendo obviamente faltar ao respeito às outras equipas do campeonato, uma coisa é tu jogares com o Benfica este fim de semana, depois para a semana jogas com o Torriense, depois jogas com os Leões de Porto Salvo, depois tens um jogo de Champions, e isso tu consegues gerir. Esta equipa já não me parece capaz de aguentar 5 jogos seguidos com uma equipa de igual valia. Não só em termos físicos, mas em termos psicológicos. E isso é o que me preocupa. Ou seja, tu teres que jogar durante 3 semanas, digamos assim, 5 vezes contra o Benfica, é fisicamente e psicologicamente cansativo, como é para o Benfica, obviamente. É menos porque ganharam. Mas esta equipa não me parece estar já em condições de o fazer. A equipa do Sporting, se nós formos ver os jogos, parece sempre mais cansada que a equipa do Benfica. Parece haver sempre mais necessidade de gestão física do que na equipa do Benfica. Sim. E isso, podemos falar de tudo, a idade é um fator, não é? E tu tens, e já vamos falar também mais à frente dele, tu tens jogadores como o João Matos, que devem ter poucos mais minutos do que eu durante a época toda, porque teve que ser gerido com pinças. Tens o Tainan, que está sem jogar desde janeiro. Tens o guarda-redes supostamente titular do Sporting sem jogar desde março. Tens o Merlin com 40 anos. Tens o Pauleta com 32. Não há milagres, não é? Numa modalidade tão cansativa e tão intensa como o futsal, não há milagres. Sim, e com isso... Acaso, Força. tens razão, mas desculpa, Ricardo. Não, é só porque eu estava-me a lembrar que o Nuno Dias, não sei se foi a seguir ao primeiro jogo, que ele na conferência de imprensa, quando puseram ali um bocado em causa o futuro ali da final, não é? Que podíamos não ganhar, e ele disse, lembro que a da altura ele disse qualquer coisa do género, isto só acaba quando alguém ganhar 3 jogos. E na altura até me pareceu que ele estava assim com força, estava motivado. E realmente, quando já foi ali no terceiro ou quarto jogo, acho que foi no quarto jogo, que nós ganhámos 3-2 e estávamos a ganhar 3-1, o Benfica faz o 3-2 quase no fim, e eu fiquei mesmo com a sensação que os jogadores, e se calhar também um bocado no Dias, foram-se assim um bocadinho abaixo, ou ficaram ali um bocadinho preocupados. Eu acho que isso também passou um bocado para os adeptos. Eu pessoalmente fiquei logo a pensar, este jogo já foi tão sofrido para ganharmos e já parecem tão cansados que realmente se calhar agora o quinto jogo vai ser muito complicado. Esse jogo que estás a dizer foi um amasso do Sporting. Esse 3-2 que, lá está, no papel tem menos impacto que um 8-2 como foi no segundo jogo. Se nós formos olhar para o segundo jogo, o segundo jogo do Sporting parece perfeito no papel, mas quem viu o jogo sabe que não foi, sabe que a segunda parte, tudo o que tu rematavas à baliza entrava, tudo bem. Mas em termos de jogo jogado não foi tão desequilibrado como foi o quarto jogo. O quarto jogo foi um amasso do Sporting. O Sporting ganha por 3-2, podia ter ganho esse por 8-2, porque foi um amasso brutal. Mas aquela parte final em que eles sofrem o golo, eu notei ali um bocadinho, o jogo foi bem conseguido, mas aquela parte final em que eles sofrem o golo, eu achei que aquilo tornou um bocado. E um bocado ligado a isso que já estavam a falar de destaques individuais, para vocês, começando aí do lado negativo, destaques individuais da época, Ângelo. Eu tenho o meu principal destaque negativo, e foi uma contratação que eu elogiei na altura, porque era um jogador que eu gostava e gosto bastante, mas esteve claramente aquém durante esta época, foi o Xcala. Esteve, é verdade que só fez meia época, mas muito, muito curto, e desiludiu-me bastante. Não ao mesmo nível, obviamente, que estão aqui questões físicas metidas ao barulho. O Tainan tem uma época para esquecer, uma lesão gravíssima que o afastou desde janeiro, creio eu, e o Henrique, que também não foi capaz de ser aquele fator que fez a diferença, mesmo excluindo a lesão. Ele não joga também, creio eu, desde meados de março. Excluindo a lesão, o Henrique chega ao Sporting
com um trabalho muito complicado que seria substituir o Guita, mas hoje em dia eu acho que estando os dois a 100% não há, pelo menos para mim, não há dúvidas quem deveria ser o titular indiscutível do Sporting. Obviamente teria que ser o Passó, e isso para o Henrique tem que ser considerado, diria, uma desilusão. Portanto, do lado negativo que coloco à cabeça esses três, o Xcala mais negativo que os outros dois. E tu, Ricardo? Eu vou concordar também aqui numa parte com o Ângelo, aqui a parte do Xcala. Ele chegou apenas a meio da época, mas pareceu sempre uns furos abaixo, não sei. Na final da Champions ele até contribuiu de uma forma decisiva, mas aqui na final do campeonato pareceu sempre que não estava a acrescentar tanto como se esperava, e nós tínhamos aquela esperança, até porque era um jogador que também tinha jogado no Benfica, fez algumas finais connosco e agora estava do nosso lado. Eu achei que ele realmente podia ter dado mais qualquer coisa. Depois também pensei aqui no Alain. No Alain, porque também foi um jogador que também quando foi contratado gerou aqui uma grande expectativa. Havia aqui muita esperança que pudesse fazer a diferença mesmo a nível de golos e tudo mais. Teve muita concorrência, mas acabou por ser assim uma época um bocadinho para esquecer, e até houve ali uma parte na final da época em que terá havido alegadamente um desentendimento com o treinador Nuno Dias. Não sei, mas provavelmente, pelo que eu já percebi, também é um jogador que tem carta de saída já garantida, e também acho que foi um bocado de desilusão. E também podia falar do Filipe Valério, mas também tínhamos aqui bastante esperança nele, mas também sofreu logo uma lesão logo no início, teve mais tempo afastado das quadras do que se esperava, ainda conseguiu contribuir, mas não cumpriu tanto, embora neste caso acho que continuamos a contar com ele para o ano que vem. Reparem, vocês dão ao Xcala e Alan Guilherme, que eu concordo que foram duas grandes contratações que, de facto, como disseste, havia muita expectativa. Isso também já reflete muito o que foi a época do Sporting. Quando duas boas contratações, pelo menos na teoria, depois acabam por passar ao lado, fica complicado, não é? Mas de facto, tanto o Alan Guilherme... Mais ou menos. O Alan Guilherme, o ano passado, antes de se lesionar, não digo que estivesse a ser o melhor jogador do Sporting, mas andava lá. Quando lá veio, perto. houve aquela expectativa, não é? Era uma grande contratação. Sim, o ano passado estava a cumprir. O ano passado estava a cumprir. Este ano não, sim. Portanto, foram duas boas contratações que até o momento não tiveram o rendimento esperado, eu diria, não é? Mas pelo menos essa época. Vamos ver. O Xcala eu ainda acredito. No lado nos destaques positivos, Ângelo. Eu, como maior destaque positivo, e não só destaque positivo, como uma surpresa gigante para mim, tenho que colocar o Bruno Pinto. Foram 57 golos, creio eu, esta época. Mais golos do que jogos. É um jogador muito particular, a sua utilização. Ele entra para marcar livres e em bolas paradas e etc. É um finalizador de nato. Eu não estava à espera destes números. Ele marca num ano o mesmo que marcou em 2. É certo que quando jogava em Portugal não jogava ao mesmo nível do Sporting, portanto marcar golos era sempre um bocadinho mais caro, mas não estava à espera de 57 golos por parte do Bruno Pinto. Depois coloco os irmãos Passó. Acho que estão ali, ou um ou outro, acho que de igual forma estão ali os dois futuros líderes do balneário desta equipa. Para mim, vejo quer um quer outro a fazerem uma carreira exclusivamente no Sporting. Acho que se lhes propuséssemos isso hoje, eles assinavam de cruz, porque vê-se a ligação que têm ao clube, e que não é nem nunca vai ser certamente por ali que não vamos. Um deles tem tatuado 1906 na perna, já diz tudo, não é? Exato. Acho que nunca vai ser por ali que não vamos conquistar os nossos objetivos. São de facto exemplos e são os herdeiros naturais do nosso capitão, do João Matos. E pronto, se nunca é bom perder uma referência como João Matos, é sempre menos mal quando perdes umas, ganhas dois. Portanto, esperamos que daqui a 15 anos, quando ambos se retirarem, venham mais 4 iguais a eles, porque de facto é com este tipo de jogadores que se constrói esta mística que a equipa de futsal do Sporting
tem construído nos últimos anos e que esperamos manter no futuro. Ricardo. Olha, eu vou repetir aqui um bocado também o que o Ângelo disse, porque também tinha aqui destacado naturalmente o Bruno Pinto, não é? Foi o melhor marcador de Sporting, mais golos do que jogos, foi o melhor marcador da Liga Placar. Portanto, não há muito mais a dizer, cumpriu com o que se esperava. Acrescento aqui também o Diogo Santos, que é um jogador que eu também aprecio. Foi um jogador com mais assistências, a nível de golos também só ficou atrás do Bruno Pinto e do Tomás Passó. Inclusive marcou um gol decisivo na final da Champions e por isso também destaco. E depois, eu não vou dizer os irmãos Passó, embora eu goste muito dos dois, porque ali o Bernardo Passó, pronto, é sempre um bocadinho mais irregular, mas destaco pelo menos o irmão, o Tomás Passó, que também tem vindo em crescendo de ano para ano e este ano foi a melhor época dele até agora, em termos de golos e tudo. E lá está, é a questão também de ser um grande símbolo do Sporting e um grande Sportingista já. Das vezes que vou ao Alvalade, volta e meia, vejo lá também a apoiar e pronto, também é um jogador que eu destaco. E paralelamente também posso destacar um que foi um bocado irregular, mas tendo em conta que o grande título do ano foi a Champions League, eu teria que destacar o Ziki, porque o Ziki até foi eleito o MVP do torneio da UEFA Champions League. Epá, é um jogador fantástico. É verdade que as lesões o têm atormentado muito, mas pá, num ano em que o nosso maior título foi a Champions League, que já estávamos ansiosos para voltar a conquistar, ele foi o melhor jogador, por isso também tenho que destacar. Sim, e mesmo com lesões continua a ser dos melhores, não é? Porções. Sim, claro, sem dúvida. Sim. Desculpa só tocar aqui num ponto que tu falaste do Valério e falaste agora também da Champions, e eu queria mencionar isso e esqueci-me. Tu tinhas falado do Valério um pouco como se calhar entre aspas, uma desilusão ao não ter contribuído tanto como se esperava dele. Eu concordo, mas por exemplo na Champions, para mim o MVP da Final Four foi o Valério, e o Valério nesses dois jogos, para mim, nós quando fizemos aqui a análise depois da Final Four, eu disse-o aqui, naqueles dois jogos para mim tinha ficado claro o porquê da vinda e da importância do Valério, que é um jogador que estar a jogar a final da Champions ou estar a jogar a primeira eliminatória da Taça de Portugal contra uma equipa da terceira divisão é igual. É verdade que depois, infelizmente, não foi capaz de demonstrar no resto da época e particularmente nos playoffs isso que mostrou na Final Four, mas é um jogador que eu espero mesmo muito que fique no plantel para o ano, e acho que vai ficar. Será uma surpresa se não ficar, porque eu acho que é um jogador com uma carreira com um peso gigante, e quando sobe o nível, que foi no caso da Champions, é um jogador de outro mundo para termos no nosso plantel. E malta, concordo. Temos que ir aqui a uma menção à despedida de João Matos, toda uma vida no Sporting. Ele está no Sporting desde 2002. Para se ter uma ideia do tempo, ele estreou-se na equipa principal em novembro de 2005. Paulo Bento ainda estava no início do seu percurso como treinador, ainda não tinha acontecido o Mundial de 2006. Está mais de 2 décadas no clube, 12 campeonatos, 3 Champions, 41 títulos, e chega agora ao fim esse legado impossível de substituir, porque mais do que esses 40 títulos, que são incríveis, falámos de um atleta comprometido com o Sporting, mesmo à moda antiga, como infelizmente poucos se fazem nos dias de hoje. Ângelo, umas palavras sobre esse final do João Matos. Há muito a dizer do João Matos. Acho que quem não viu, que vá ver o post que o Sporting fez hoje ou ontem nas redes sociais com aquele cartão de despedida para o João Matos, para verem os iconezinhos dos títulos, que têm que ser muito, muito, muito pequeninos, porque senão não cabia numa imagem. João Matos tem mais títulos do que o Benfica. Isto não é uma boca para os nossos rivais, é só para se ter a noção da dimensão daquilo que é João Matos. É um jogador, pá, não consigo dizer aquilo que o João Matos significa para mim enquanto imagem do clube. Acho que é justo dizer que vai ser uma das grandes figuras históricas do Sporting. Eu não tenho problema nenhum em colocar o João Matos, por exemplo, ao nível de um Parteu, de um Manuel Fernandes
e dizer isso de um jogador de futsal em comparação com os jogadores de futebol, acho que diz tudo. Não tem a ver com a qualidade, que era muito, obviamente, do João Matos estes últimos anos mais difíceis, porque fisicamente já não era capaz, aqueles joelhos já não estavam lá, mas mais do que demonstrou em campo, acho que o João Matos personifica tudo o que é o Sporting, em termos de valores, de entrega, a paixão que ele tem pelo clube. O João Matos é o que é ser do Sporting, e para mim é só isso. Podia ter conquistado 0 títulos, podia não ter jogado 9.000 minutos, não foi uma coisa assim do género, podia ter jogado 2 segundos. O que ele personifica, e lá está, eu vejo também muito disso no espaço O. O João Matos é o que é ser do Sporting, e muito sinceramente é o que me deixa mais triste de não termos conquistado este último título. Obviamente que a carreira dele não vai ser manchada, nem sequer vai ser beliscada por ser retirado sem conquistar este último título, mas tinha um saborzinho especial se o tivesse conquistado, e teria ainda um saborzinho ainda mais especial se pudesse ter sido no João Rocha, se tivéssemos a vantagem de casa, se tivéssemos o fator casa, ou ter sido conquistado naquele quarto jogo. Teria sido um script de um filme, para aquilo que foi a história do João Matos no Sporting. Fecho dizendo que acho que vamos ver João Matos envolvido, espero eu, na vida do clube. Se tivermos há uns anos um antigo atleta de futsal a ser candidato à presidência do Sporting, e inclusivamente votei nele, no João Benedito, espero com muita força que daqui a uns anos tenhamos João Matos a candidatar-se, se calhar a ser o sucessor. Mexer o que está a correr bem, acho que não vais por aí. A ser sucessor do Frederico Varandas daqui a 10, 15, 20 anos. E se isso acontecer, ai de quem se candidate contra João Matos, que eu pessoalmente vou-me certificar que essa candidatura não é válida, porque não, isso que o Ângelo está a dizer não é em nome do Leão de Sofá. Devia ser proibido. Não é em nome do Leão de Sofá. Essa opinião não é em nome do Leão de Sofá. Não, é em meu nome. Eu pessoalmente. Devia ser proibido concorrer contra João Matos, porque João Matos é aquilo que é ser sportinguista. Sim, mas falaste aí em estátuas e eu concordo. Acho que se fizéssemos estátuas das maiores figuras, estaria lá Stromp, estaria o Peroteus, estaria o Damas e tinha de estar João Matos. Sem dúvida concordo com isso. Ricardo? Olha, acho que não há muito mais a acrescentar. O Ângelo já disse tudo. E eu corroboro dessa opinião, porque acho que o João Matos é mesmo um exemplo de sportinguismo. Aquela raça que ele tem, aquele amor ao clube, aquela dedicação extrema, não há palavras. Podemos facilmente ir pela questão dos títulos, porque é um conjunto de títulos que tem um número absurdo, não é? Aquela piada básica que muitas vezes as pessoas mandam ter mais títulos que o Benfica. Pronto, é uma realidade, porque é mesmo absurdo o número de títulos que ele tem. E sim, espero que ele continue ligado. E também tenho pena, eu quando vi no final do quarto jogo a emoção do João Matos e tudo mais, ali no Pavilhão Rocha, acho que ele merecia ter acabado ali, o campeonato ter ficado ali, ele ter sido campeão. Não é que lhe façam falta títulos, mas esquece, não é? É daqueles jogadores que é a mesma tal coisa. Se houvesse estátuas para os jogadores de modalidades, ele seria o principal candidato. Agora queria olhar aqui com vocês um bocadinho de uma forma geral para as restantes modalidades do Sporting na época 25-26. Futsal já falámos, Supertaça e Champions. Basquete conquista a Taça de Portugal, a Taça Hugo dos Santos. O Hóquei conquista a Taça de Portugal, a Supertaça e o Mundial de Clubes. E depois as duas modalidades campeãs que conquistaram tudo a nível nacional, handball e voleibol. No lado feminino, infelizmente, mais uma época onde o Sporting passa ao lado, não conquistamos qualquer título. As grandes modalidades, mais uma vez, a dar continuidade, o handball, e o voleibol também fez uma ótima época. Eu diria que foi uma época positiva nas modalidades masculinas, conquistámos títulos em todas, portanto, no geral, até foi uma época positiva. O que é que vocês têm a dizer? Pelo menos nas masculinas, obviamente. Nas femininas já não há muito a dizer. Sim,
é claramente uma época positiva. Temos, somos a equipa que conquistou mais títulos em todas as modalidades. Naquelas em que não conquistámos, ou naqueles títulos que não conquistámos, estivemos nas decisões, estivemos na final de hóquei, estivemos na final da Taça de Portugal de futsal, na final do campeonato de futsal. Não estivemos na final do campeonato de basquete, mas conquistámos também 2 troféus. Portanto, sim, acho que olhando para os 3 clubes mais crónicos, não é? A nível masculino, fomos sem dúvida aquele que tivemos a época mais positiva. Obviamente fica um amargo de boca no futsal. No basquetebol acho que até fizemos acima daquilo que era esperado. Não estava à espera das 2 conquistas que tivemos este ano. Voleibol, continuação da hegemonia que também estamos agora a construir. E handball, já falámos aqui várias vezes e merecidamente, porque de facto parecemos estar a jogar num nível à parte a nível nacional. Sei que também pode aqui haver algumas saídas bastante importantes no handball para a próxima época. Vamos ver como é que a equipa, vamos ver o que é que acontece e vamos ver como é que a equipa reage e se consegue manter este nível muito elevado, porque até estávamos aqui a começar a atingir níveis bastante interessantes a nível europeu, e o handball é uma modalidade sempre foi uma modalidade um bocadinho pobre a nível nacional, mas que nos últimos anos tem tido um crescimento assombroso, e a nossa seleção é fruto disso mesmo, e seria interessante conseguir construir aqui algo engraçado a nível europeu, visto que já é recorrente, por assim dizer, conquistas europeias no futsal. No hóquei somos primeira, segunda potência, depende dos anos, mundial, portanto também títulos europeus são algo comuns. Seria interessante adicionar também aqui o handball a essa coleção. Ricardo. Olha, eu acho que foi um ano positivo, uma época positiva. Fomos claramente o clube que ganhou mais títulos nas modalidades. Acho que há aqui que fazer um bocado a separação entre o handball e o vôlei, e o hóquei e o basquete. O handball e o vôlei acho que foram épocas muito boas, épocas fantásticas. O handball, acho que já nem há palavras para o domínio que nós temos a nível nacional e que continuamos a ser super competitivos lá fora. Eu acho que para o ano ainda continuamos com os irmãos Costa, que é uma boa notícia, e se calhar, como já está confirmado que é o último ano deles, se calhar para o ano, sem descurar, como é óbvio, o Campeonato Nacional, devíamos tentar uma vez mais conseguir chegar ali à Final Four da Champions League, porque acho que parece que estamos sempre lá tão perto e não conseguimos lá chegar. E como para o ano é o último ano deles cá e pode haver aqui algumas mudanças, acho que seria um bom ano para apostar fortemente nisso. O vôlei também, desde que quebrámos a hegemonia do Benfica, temos vindo sempre a massacrar os nossos rivais. A verdade. Este ano eu tenho a ideia que nem perdemos nenhum jogo com eles, e na final ganhámos os sets todos contra o Benfica. E o ano passado foi igual. Acho que estamos com o pai com 15-0 em sets, uma coisa assim já. Sim, pois exato, sim, é um absurdo. E por isso no voleibol também estamos muito bem. Eu hoje ouvi alguém a dizer, mas acho que é daquelas coisas que se ouvem, que também se falava que podiam ser alguns jogadores de voleibol, e isso assustou-me um bocado, porque eu acho que estamos mesmo numa fase tão boa, desde que ganhámos o ano passado, e este ano foi uma limpeza total, que era bom continuarmos assim, até mesmo lá fora na Europa. Não somos tão competitivos como no handball, claro, mas já conseguimos também debater-nos ali com equipas grandes da Europa. O basquete e o hóquei, pronto, eu acho que aqui também funciona um bocado aquela questão dos orçamentos, e o nosso rival da segunda circular, apesar de no basquete não ter sido campeão, tem orçamentos absurdos. No hóquei eu sei que eles têm ordenados que é uma coisa estúpida. Se bem que o hóquei é sempre aqui um bocadinho, nós até conseguimos ser competitivos, fomos campeões do mundo logo no início, ganhámos uma Taça de Portugal, uma Supertaça, por isso até acho que nos portámos bastante bem, mas quando chegamos à final, pronto, o Benfica tem mesmo outro tipo de jogadores, e lá está o orçamento, e é muito difícil. E o basquete, eu acho que acaba por ser um bocadinho aqui o parente pobre destas modalidades, porque tem vindo nos últimos anos sempre a parecer uma equipa que nunca consegue chegar mais longe como se espera, não é? E este ano até foi o Porto que quebrou aqui um bocado a tendência da hegemonia do Benfica, mas apesar de tudo conseguimos a Taça de Portugal, a Taça da Liga. Aqui o que me preocupa também é que mais uma vez parece que vamos começar do zero, porque entretanto também vai sair o treinador, que é um treinador que é aqui também da minha zona, da Aveiro, e que é um treinador muito conceituado, o professor Luís Magalhães, e tenho pena que ele saia. Mas acho que no geral
Foi um ano bom e que contrasta naturalmente com a parte do feminino, que não temos um único título. E se não havia esta semana, até acho que a nível do handball feminino, vamos acabar com os escalões todos e vamos acabar com a modalidade a nível feminino, o que gera aqui alguma preocupação. Não sei o que é que nos espera, mas vamos ver. E fechamos então aqui a época 25-26. Obrigado, Ângelo. Obrigado, Mário. Obrigado, Leões. E Ricardo, obrigado. Obrigado mais uma vez, Mário. Obrigado, Leões. E é isso, Leões. Ficamos por aqui. Uma boa semana e até à próxima. Há momentos que ficam para a história. Aquele golo. Aquela defesa impossível. Já temos muitos cromos, mas falta-nos o mais desejado. Aquele que não nos deixa perder a esperança. Este Mundial é para colar na memória. Todo o Mundial, só na Sport TV. O Mundial, onde é que se vê? Na Sport TV. Isto é leão de sofá. Aconteça o que acontecer, seja uma semana boa ou má, estamos sempre cá. Leão de sofá.